Hoje eu quero trazer uma palavra especial sobre essa oferta, né? Porque hoje nós recebemos uma bênção muito gostosa, né? Hoje nós recebemos algo muito bonito. Nós vemos o cuidado de Deus. É por isso que eu me sustento não no número de pessoas, me sustento naquilo que Deus faz, né? Me sustento naquilo que Deus tem falado, tem colocado no nosso coração, nas convicções daquilo que Deus tem nos dirigido. E por isso eu quero convidar você, né, a abrir aí a sua Bíblia. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre essa oferta e o que pode, às vezes, tão pouca coisa fazer coisas tão tremendas, coisas tão maravilhosas. Então, lá em João, no capítulo 6, João capítulo 6, no verso 1 em diante, tem uma narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes. E essa narrativa é interessante porque eu nunca tinha trazido ela com esse propósito de falar sobre a oferta, o valor de uma oferta. E hoje, enquanto eu preparava, né, a nossa ministração, toda a nossa ministração, na realidade, já há alguns dias essa palavra veio cair no meu coração. E, se não me engano, foi no dia que eu fui assistir ainda Paulo, o Apóstolo de Cristo. Um filme muito bom, eu gostei muito. E aí, alguma coisa ali me despertou para essa palavra. E aqui diz o seguinte: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. E seguiam uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus então, tomando os pães e havendo dado graça, repartiu-os pelo que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto lhes queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém? Só até aí para nós entendermos esse princípio do valor de uma oferta, né, e o que muitas vezes Deus faz, né? Hoje, como eu comecei a falar, nós recebemos uma oferta maravilhosa, uma oferta tremenda. A nossa discípula, filha amada,
Depois esse vídeo vai ser transmitido para ela, viu, filha? Então nós vamos estar passando para a Jacilane, né, essa palavra da oferta e também de gratidão, porque a Jacilane, ela fez um propósito no seu coração. Ela estava aqui conosco já há algum tempo, e orando para que Deus abrisse uma porta para ela ir para os Estados Unidos. E ela fez um voto com o Senhor. Ela fez um voto com o Senhor, dizendo que se o Senhor abrisse essa porta para ela ir aos Estados Unidos, e se tudo corresse bem, ela deu uma de Jacó: se Deus for comigo e me abençoar, então eu cumprirei o meu voto com Ele. E ela fez esse voto com o Senhor. A câmera que nós geralmente fazemos as filmagens dos cultos, que fotografamos os nossos eventos, é dela. Né? E nesse voto, que ela trabalhava com isso aqui no Brasil, e nesse voto então, ela se propôs que se o Senhor abrisse essas portas, para que ela fosse em paz, e que tudo corresse bem, então ela ofertaria essa câmera para a igreja. É uma câmera de uma qualidade excelente, uma câmera que, se a gente for olhar o valor dela, eu não gosto nem de falar e nem vou falar, mas é um valor bem considerável. A qualidade dessa câmera é uma qualidade considerável. Quando nós pensamos em comprar algo, eu havia pensado em algo até inferior, né? Mas ela fez esse voto com o Senhor. E alguns dias atrás ela foi para os Estados Unidos, e as portas foram se abrindo para ela. Ela nos ligou e nós acompanhamos ela nesses dias, e ela sempre comunicando e falando, né, das bênçãos que estavam acontecendo, até que hoje então ela nos ligou mais uma vez, ela sempre falando com a pastora Ana Clélia, e disse: olha, pastora, hoje eu quero cumprir o meu voto com o Senhor. Eu quero entregar a minha oferta, a câmera, ao qual era o meu instrumento de trabalho, que eu fiz o voto com o Senhor para que, se Ele abrisse as portas e eu viesse para cá em paz, chegasse no meu destino em paz, então eu ofertaria essa câmera para a igreja. Então hoje ela entrou em contato, pediu para nós irmos buscar na casa dos pais dela, dizendo que então Deus a honrou e que ela estava agora honrando a igreja, nos abençoando com essa oferta. Isso nos fortalece muito, nos engrandece muito, porque reforça então aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Aquilo que muitas vezes nós olhamos, e quando eu olho para essa passagem e vejo Jesus trabalhando com os seus discípulos, ali Jesus faz de uma forma, Jesus no meio de uma multidão chama os seus discípulos para perguntar: o que é que vocês vão fazer? O que é que nós podemos oferecer para essa multidão? Para saber o que é que os discípulos iriam fazer. E muitas vezes o Senhor, Ele nos coloca em situações distintas, para saber qual é a nossa reação, qual é realmente o nosso propósito. E eles então, de alguma forma, eles ficam ali agora, meio que sem saber. Mas Jesus, Ele, já sabendo o que havia de ser feito, já sabendo o que haveria de acontecer, Ele manda então que se reclinasse as pessoas ali. E então chega um dos discípulos, André, e fala de uma pessoa, um rapaz que tinha ali apenas 5 pães e 2 peixinhos. E eles mesmos até perguntam: mas o que é isso? Para uma multidão. Às vezes nós não sabemos o valor que nós temos nas mãos, não pela quantidade, não pela grandeza, não pelo que é, mas pelo que Jesus pode fazer por meio daquilo que nós temos, daquilo que Ele já tem colocado em nossas mãos.
e que Ele espera tão somente que nós possamos aproveitar da melhor forma possível, e talvez até devolver a Ele daquilo que Ele tem nos dado, ainda que não seja grande aos nossos olhos, ainda que não seja maravilhoso aos nossos olhos, mas Ele espera que nós tenhamos uma atitude de fé. E quando nós então fazemos isso, aqueles discípulos, eles trazem, eles meio que sem entender e sem saber o que poderia ser feito, eles trazem ali aquela pequena oferta daquele rapaz, e Jesus pega então aquela oferta e transforma em alimento para uma multidão. Sabe, é muito gostoso quando nós vemos isso acontecer. É muito importante quando nós paramos para observar que Deus, Ele já tem colocado em nossas mãos aquilo que nós podemos oferecer a Ele, e aquilo que, não pelo tamanho ou pela grandeza, mas pelo milagre, Ele pode fazer e fazer muito mais do que pedimos e que pensamos. Por isso, queridos, eu quero hoje deixar essa palavra de bênção. Nós temos visto, e eu tenho certeza que muitas pessoas já têm sido alcançadas pelas ministrações que têm sido colocadas no canal no YouTube, tanto no meu canal quanto no canal da Vaso de Vida, no Facebook. Vidas têm sido alcançadas, né? Mais de 70, 80 pessoas já têm visto essas mensagens, e é isso que nos importa. E nós vamos ainda chegar muito mais, vamos muito mais além, com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, com aquilo que Deus tem feito e que vai fazer ainda muito mais. Por isso hoje eu quero, desde já abençoar essa oferta que a Jacilane nos deu, e quero convidar você para que nós juntos possamos ficar de pé, adorar ao Senhor, celebrar, trazer ao altar a nossa oferta, o nosso dízimo. Sabe, às vezes eu fico olhando, às vezes não tem tanta gente na igreja, mas o que Deus faz e a provisão que Ele nos dá é surpreendente, é maravilhosa. Então, amados, que nós possamos estar caminhando debaixo dessa palavra de fé, e nós possamos estar entregando ao Senhor aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, e que isso seja feito com alegria. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos, você vai poder vir ao altar, trazer o teu dízimo, a tua oferta, a tua primícia, em nome de Jesus. Amém, amém.